Estamos de volta com o nosso programa Voz Ativa. Parece que o Piau perdeu assim, um pouquinho do bom senso, né? Então resolveu fazer um negócio para tentar fazer umas perfumarias para tentar economizar, né? Mas economizar, se não cortar na carne, não tem jeito, viu, gente? Aqui, ó. 3 dias depois, o governo municipal voltou atrás e reabriu ontem os portões do centro administrativo na parte da manhã. A medida antipática em nada gerava economia, somente causava desgaste cada vez que o contribuinte era barrado na entrada, né? Entendeu? Fizeram lá uma coisa que vai deixar trabalhar só em coisa interna, ninguém vai entrar. Mas que economia que vai fazer isso? Não, é já desespero de causa, viu, gente? De ter mantido uma estrutura, uma folha de pagamento inchada esse tempo todo, tá? Agora está aí a conta para pagar. Viu? Então, está difícil. A saída do Berabense Altamir Rosso, do primeiro escalão do governo do estado de Minas Gerais, né? Deixou o Uberaba órfão e tal. Não é o Uberaba, é o Triângulo Mineiro, viu, gente? E nós temos que voltar a fazer a campanha também da emancipação, viu, gente? Mudar a Constituição, certo? Para emancipar um estado tem que ser só na região interessada, fazer o plebiscito, que ganha com o pé nas costas, viu? Tá certo? Então, são coisas que eu acho que nós temos que voltar a mexer, viu? Deixar dividir, porque os estados grandes, grandão, de área grande, né, já estão sendo divididos. Foi dividido 2, tentaram dividir, o outro não conseguiu por causa dessa palhaçada, certo? Dessa Constituição de 82, que é uma droga. Tem que pôr fogo nela e começar de novo. Então, e na Constituição fala que o Estado tem que fazer o plebiscito se aceita. Não, não é para fazer o plebiscito se aceita ou não. A região que está interessada, certo, em emancipar, que faz só na região que está interessada. O resto não interessa. Tá? E se fizer um plebiscito no Triângulo Mineiro, nós ganhamos com o pé nas costas, viu, gente? Não tem conversa. Então, por quê? O dinheiro só vai. Eles mandam lá um carro de banana, eles devolvem a banana pra gente. E a maioria das bananas é assim, ó. É banana desse jeito que o governo central de Minas Gerais devolve para o Triângulo Mineiro, viu? Então, são coisas que nós temos que dar uma repensada e ver por que nós estamos, certo, sofrendo com esses governantes ruins, viu? É um trem difícil. Vamos ver mais aqui as notícias lá de Brasília. Eu estava vendo a senhora Vanessa Graziotin, viu? Que é do PCBão, do PCdoB, uma esquerdopata, uma demente lá do Amazonas. Ela falou o seguinte, tá? Que a classe média, que é analfabeta política, isso é a conversa dela, tá? Que a analfabeta política, por ser analfabeta, ela tem a obrigação só de pagar imposto. E tem que deixar a política, certo, para os esquerdas tomarem conta que consegue fazer as coisas sociais. Ô Vilinha, você sabe quebrar o Brasil, você sabe apodrecer o Brasil, vocês apodreceram o Brasil. Senhora Vanessa Graziotin, eu vejo, ela me dá nojo ver aquela mulher, certo? Mas aquela Gleisi Hoffmann lá, me dá nojo, tá? Por quê? Porque acontece o seguinte, será que eles não estão vendo a situação que está o país? Se independente de partido, de que for, de esquerda, de direita, de que for, de norte, sul, leste, oeste, certo? É a situação que está o país, gente, vocês têm que olhar, ué. Dou conta não. Aqui, ó, em decisão inédita e unânime, STF afasta Cunha, né? E aí todo mundo já sabia que o Cunha ia tirar o Cunha e tal, só que tem um detalhe, cadê? Não vai tirar o Renan Calhorda também, não? Tem um processo, mas tem 9, o Cunha, certo? Ele tem 8 processos, tá? O Renan Calhorda tem 9, hein? Mas não vai, mas ele está ajudando nós aqui, ele está ajudando, o Estado está aparelhado, certo? Para tentar dar um cerca Lourenço aqui e tal. Dou conta não, só porque ele está ajudando, aí eles ajudam a ficar no cargo. O Cunha não ajudou, aí eles não ajudam a ficar no cargo, tá? Tá vendo como é que é? Chama Estado aparelhado. É o mesmo caso da Venezuela, tá? Nós estamos no mesmo caso. Só que a força do povo na rua fez, né, o pessoal levar a pressão. Se não fosse o povo na rua desde 2013, certo? Nós estávamos enrolados de vez, viu, gente? Tá? São coisas que nós temos que dar uma repensada. E tem umas conversas ruins agora, governo paralelo. Isso é muito ruim para o país, gente. Tem que ser União Nacional. Agora está Lula, Dilma, vai criar governo paralelo. Vai alugar uma casa, uma mansão em Brasília para criar um governo paralelo, para fazer um terrorismo político. Tá? Isso é muito complicado. A situação que nós já estamos unidos, nós estamos enrolados de vez, gente. Não vai ter muita saída, não.
Vamos lá. A notifica. Ó, tá, sabe por que eu pensei com a situação brava? Porque é o seguinte, é um negócio normal. Seria uma recessão, ela traz o quê? Ela traz uma deflação, ela traz para trás uma deflação, a inflação cai porque ninguém compra nada e tem que baixar os preços e tal, papapá. A situação do Brasil é tão grave que nós estamos numa recessão negra, tá? Já faz 3 anos, há 8 meses para cá nós estamos em depressão, tá, econômica. E acontece o seguinte, alimentos e remédios puxam a alta da inflação em 0,61 em abril, tá? Os 12 meses foi 9,28, quase 10%. Tá? Sabe por que a inflação não cai? Isso, segundo o IPCA aqui, ela não cai exatamente por causa do seguinte, tá? O custo do Brasil é muito alto. E o pessoal precisando, certo, de emitir título e tal, com o juro alto, tá? O custo das coisas fica tudo alto. Consequentemente, certo, nós estamos com recessão e com inflação. Você lembra quando eu falei para você, nós vamos entrar num quadro negro, certo? Recessão com inflação. Chama estagflação. Nós estamos em processo de estagflação. Recessão negra com inflação alta. Viu? Tá aqui, remédio e alimento. Já puxou para cima, certo? Principalmente alimento. Tá? Por quê? Porque todos os alimentos do Brasil são produzidos com adubos e defensivos em dólar. Viu, gente? Aí vocês não sabem, os adubos e os defensivos são em dólar. Tá. Por isso, que com essa crise toda, a Standard Fish, né, a Fish, a agência de classificação de risco, né, rebaixou para o viés negativo o Brasil. Tá. Isso aí, o que acontece? Na hora que for pegar uma graninha lá fora, meu filho, o juro vai lá para cima. É isso que acontece. Tá. Agora, o que é? Menos investimento, mais miséria, mais desemprego, mais pobreza. Está aqui, ó. Auxiliar direto da presidente Dilma procura alugar uma casa medindo pelo menos 700 metros quadrados para instalar o pretendido governo paralelo. Eu já sabia que as pessoas iam fazer isso. O Exército tem que tomar isso aqui, gente, meter o cacete nesse povo tudo e fazer uma nova eleição. Não tem outra solução para o Brasil, não tem. Tá? A equipe seria paga com dinheiro público. Está combinado que assessores já escolhidos por Dilma devem requerer à Comissão de Ética Pública da Presidência da República o benefício de quarentena, durante o qual pretende continuar recebendo os atuais salários. É bandido demais esse país, gente. Tudo bandido esse professor está aí. Já se articula com a nova Comissão de Ética Pública, certo? E Comissão de Ética Pública, gente, tem que prender esse povo, certo? Então logo Michel Temer assume o governo para abortar o esquema da quarentena, tá? Sabe o que é quarentena? O pessoal do PT e da Dilma, os 600 mil que está lá, certo? São milhares que estão lá, certo? Chupando o sangue, certo? Ela quer dar 90 dias, pagar 90 dias do salário, já não faz nada, para continuar não fazendo nada e recebendo. Por isso que o Brasil está quebrado. Curiosamente, Dilma orientou a turma a alugar a casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, onde funcionaram os comitês eleitorais. A última vez que a turma de Dilma alugou uma casa no Lago Sul, quem pagou a conta foi o empresário Benedito Oliveira, o Bené. Sabe quem que é o Bené? Hein? É o laranja do Pimentel, viu? Que montou esqueminha lá com a companheira do Pimentel. Tá? Aliás, que foi fazer um filme aqui em Minas Gerais, né, com o Pimentel, chamado A Dama e o Vagabundo. Tá? Dilma quer o governo paralelo, ocupando espaços na imprensa golpista para falar mal do eventual governo de Michel Temer. Então, é terrorismo. É terrorista. Tem que ser presa. A Dilma tem que ser presa. Só isso que acontece. Mais nada. Dilma tem que prender tudo. Tá? Para o Brasil ter paz. Então não tem jeito. Tão logo souberam do afastamento de Eduardo Cunha, determinada na manhã desta quinta-feira, né, o ministro Teófilo Vasquez, deputados do PP começaram a articular a substituição da presidência da Câmara. Tal. Então, porque o cara que está lá também entendeu? É do esquema, né? O Valdir Maranhão. Certo? Que, por sinal, é lá do Maranhão, do PP do Maranhão. Tá? Tem capacidade nenhuma de administrar nem a si próprio. O regimento prevê a eleição de membros da mesa se houver vaga até 30 de novembro. Não cita afastamento como no caso de Cunha. Né? A suspensão de Eduardo Cunha foi o triunfo do chamado direito achado nas ruas. Não tem base legal nem constitucional, como admitiu o ministro Teófilo Vasquez, mas era claramente devida. Tá? Força das ruas. Né? Do jeito que a Dilma e o PT estão caindo, o Cunha caiu também. Tá? E caiu também o Calhorda. Tá? Agora, eu acho interessante. Cadê toda a turma que o Moro mandou, certo? Mais de 99,
tá? No processo lá da Lava Jato, lá de Curitiba, ele mandou para o Supremo, tá? Porque que é um absurdo essa história, certo? De acobertar erro de político, de mandatário. Tá? Quem é muito dado, mas tem que ser mais cobrado, aqui não. Agora é o seguinte, o que o Supremo fez para tomar alguma medida contra esse pessoal? Até agora nada. Lá na primeira instância e tal, 19 já foi condenado. Certo? O que foi para o Supremo, mas nenhum. O governo está aparelhado, gente. Está aparelhado. É o mesmo caso, nós estamos no mesmo caso da Venezuela. Tá? Fizeram lá um processo de colocar no Supremo a turma do que está no poder, certo? Aí não acontece nada com a turma que está no poder. Só isso está acontecendo. Nada mais do que isso. Tá? Então, está na hora de dar uma repensada nessa situação do Brasil, inclusive do judiciário, viu, gente? É um negócio extremamente complicado que nós estamos vivendo aqui, viu? Então, são fatores que a gente preocupa muito. Sabe por que a gente preocupa muito com essa situação? Você vê que não tem ninguém preocupado. Porque o Brasil tem nova piora da avaliação de risco, o negócio está só piorando, o paciente está piorando. Tá? Os médicos e enfermeiros, certo, estão brigando entre si, certo, e deixam o paciente morrer à míngua. É o caso que está acontecendo no Brasil. Tá? Os políticos, os administradores estão brigando entre si. Certo? E o paciente está lá, certo, gemendo, certo, já está na UTI, está indo para estado terminal. Então, é uma situação difícil da gente superar, viu, gente? São coisas que nós deixamos, se deixa a gente preocupado, você vê ninguém procurando, tá, tomar uma posição. Porque a fábrica de caminhão só usa 26% da capacidade. Tá? Então, devia ter uma fábrica, tem lá toda a infraestrutura, tem, tá, os empregados pagando e tal, mas só trabalha com 26% da capacidade. Se poderia fabricar 100 caminhões por dia, fabrica só 26, é o que está conseguindo vender. Ainda está parando no pátio ainda. Tá? Por que isso? Mataram a economia brasileira, tá? Então o mercado interno morreu, tá? E não fizeram, há muitos anos que não faz nada para modernizar as leis, trabalhista, sindical, cartoral, certo? E principalmente tributária, tá? Não modernizaram o país perdeu a competitividade de produto que a indústria dele, certo, fabrica. Tá? Então, o que acontece? Você não pode vender seu caminhão porque ele é mais caro 30%, 40%, 50% do que qualquer outro país que produz. Entendeu? Por que não consegue exportar? Aí não pode, é o seguinte, aí tem que fechar a fábrica. Tá vendo o que é má governo? O que é má gestão? Ah, é exatamente isso. Não foi feito nada para modernizar o país. República Sindicalista do Brasil não deixou mexer na parte trabalhista. A estrutura, tá, esquerdóide do Brasil não deixou mexer na parte tributária. Tá certo? E mais, os lobbies, tá, não deixou mexer nas outras coisas. No sistema cartoral do Brasil ele é podre. Certo? Então o lobby dos cartórios não deixa mexer no sistema do cartório. Então vai. As montadoras foram fazendo esqueminha, comprando medida provisória para fazer, certo, um processo aonde elas podem vender caro no Brasil e o governo aceita. Tá? Aí ficou. O Brasil não consegue competir, tá, mais em lugar nenhum do mundo, a não ser commodities. Tá? O resto não compete. Você não consegue, empresa menina no Brasil exporta porque exporta imposto. Imposto não tem jeito de exportar. Imposta essa estrutura trabalhista, não tem jeito de exportar isso não. Tá? Um negócio complicado. Vamos lá. Vocês viram que a molecadinha de esquerda, que é os gordinhos, né? Os dementinhos, lá em São Paulo, eles invadiram lá a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá? Então agora conseguiram a reintegração de posse, através da polícia, né? De ação policial. Só que agora tem um detalhe, né? Eles cercaram, não deixam as pessoas passar na rua. Tá vendo? Virou anarquia, gente. Esse pessoal transformaram o Brasil numa estrutura anárquica. Não tem comando, não tem, certo, autoridade. Perderam a autoridade. Aí, ó, os esquerdopatas tomou conta, os esquerdinhas tomaram conta. Tá? Só de falar para você que estudante nunca mais, você vê que depois dos caras pintadas, que inclusive um representante, aquele picareta, aquele 171 do Lindenberg Família, que tem processo até na tampa, viu?
ele foi na época do Collor e tal, tinha os caras pintados, os estudantes e tal. O que aconteceu, tá? Com os caras pintados? Não tem mais. O que aconteceu com os estudantes? Não tem mais manifestando. Por quê? Porque todos estão comprados com dinheiro nosso, certo? A Uni, certo? Agora, inclusive, certo? Eles querem fazer uma CPI para saber onde foi 320 milhões de dinheiro nosso que deram para a Uni. Para esse estudante vagabundo aí, certo? Usar política, usar coisa de estrutura política dentro da manifestação aí estudantil para pôr dinheiro no bolso, para enriquecer. Hein? Padrão sindicato, padrão, certo? Que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Tá? Acabar com o imposto sindical, tem que acabar com isso tudo, gente. Tudo picaretado, tudo um 71, tratar de malandro. Tá? Tá na hora de nós passar esse país a limpo. E essa molecadinha está comprada pelo pessoal do PT, pela esquerda, pelos esquerdopatas do Brasil. Viu? Então, por isso que por que esse país chegou nesse ponto, certo? O maior culpado, certo, do país estar nesse ponto não é bem só o PT. O maior culpado é a oposição, certo? É o PSDB, que é fraquinho, certo? Que nunca reagiu, que deixou o PT fazer o que quer, tá? E deu no que deu. Tá? O Aécio Neves é fraquíssimo, tá? Horroroso, para lá de Deus me livre. Pinóquio Neves, mentiroso, certo? E agora está quietinho porque ele sabe que não pode mexer, porque tem um rabão do tamanho do mundo para fora. Tá? E todo mundo vai pegar, já começaram a pegar no rabo dele. Tá? Aqui, ela Furnas, lá no Moro, lá está com um punhado de denúncia contra ele, principalmente lá o Delcídio Amaral. Tá? Por quê? Aqui no Brasil tomaram o país de assalto. Então, vamos lá. O preço de flores tem diferença de 150% no Procon. Então agora, domingo é dia das mães, né? E dia comercial das mães. Para mim, dia de mãe é todo dia, né? Só que tem que ter dia de mãe é por causa do comércio, né? Aliás, eu sempre falei para vocês que eles lotearam o Brasil. Tá? Então fizeram um esquema, né, e lotearam o Brasil. E isso começou ainda na década de 40, gente, que eles começaram a lotear o Brasil. Foi uma agência de publicidade no Rio de Janeiro, né, que montou esses esquemas de dia tal, dia tal. E é o seguinte, por exemplo, o dia 14 de fevereiro é dia de São Valentim, é Valentim Day, é dia dos namorados. Mas dava em cima de carnaval, tal, não deu certo. Então, o que eles fizeram? Mataram o Valentim Day no Brasil. Tá? Não puseram. Então, aí começa o carnaval, certo, em fevereiro. Aí, depois vem a Semana Santa. Só a Semana Santa não vendia. Comercialmente era péssimo, só vendia bacalhau e a igreja faturava. Aí o que acontece? Não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora mudar a estrutura, nós vamos matar a Semana Santa, que é contemplativa, e fazer uma festa, uma coisa mais festiva. Então mataram a Semana Santa e colocaram Páscoa, tá? Que é uma festa hebraica, não tem nada a ver de uma festa cristã. Então, a partir daí começou nos mais novos Páscoa, Feliz Páscoa, Domingo de Páscoa, tal, ovo, tal, para matar a Semana Santa. Tá vendo o que é mídia? Certo? Tudo tanto é manipulado. Tá? Tudo é manipulação, tá? Manipulação mental, certo? Emocional, certo? Pega uma mentira, bate na cabeça de vocês, fica 1000 vezes, vira verdade. Aí o que acontece? Pronto, matou a Semana Santa, colocou Páscoa. Depois da Páscoa vem o Dia das Mães, que é um dia de fatura alto, tá? Emocional, pá. Depois é o seguinte, o Dia dos Namorados ficou vago. Então, entre Dia da Mãe e Dia do Pai, que é agosto, aí eles colocaram Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Dia de Santo Antônio e tal, passando casamenteiro e tal, o Dia dos Namorados. Certo? Depois, tinha um faturamento do Dia dos Pais até dezembro, estava meio vago e tal, né? Então, vamos organizar. Dia 12 de outubro, nós vamos colocar Dia das Crianças. Tá? Pronto, então, puseram Dia das Crianças, certo? E depois fecha, certo? O fecho aí é dia 25 de dezembro, que é o dia de faturar com força, tomar o 13º de volta. Tá? Então, é isso que é formado. Então, é o seguinte, essa história de você dar alguma coisa para a mãe e tal, dá um abraço e tal. E o dia que você achar uma coisa interessante e tal, uma loja e tal, que parece com a sua mãe, você vai lá e dá. Não dá especificamente dia tal, não. Isso é matriz mental, clichê mental, esquema de comércio, religião mistura com comércio, certo? Porque as religiões no Brasil e no mundo virou empresa. Tá? Se você tem dinheiro, está com Deus, não tem, está com o diabo. Concepção puramente materialista, não é espiritualizado. Tá? Isso tem que ser questionado. Viu? Então, o que a mãe quer, ela quer respeito, quer carinho e principalmente que você seja uma pessoa decente e honesta. Tá? Só de você ser uma pessoa, certo, com equilíbrio
íntimo, certo? A sua mãe já está recebendo um presente. Tá? Então não adianta você dar coisa material e ter atitude fora, certo? De valores íntimos, valores espirituais. Tá? O ser humano precisa de trabalhar mais o software, certo? Do que o hardware. O importante é o que você pensa e sente e age. O importante não é o que você apresenta. Tá? Temos que largar de uma coisa chamada hipocrisia social, hipocrisia religiosa. Tá? Tanto que o próprio Cristo falou há 2000 anos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele está matando a hipocrisia, que é o que mais tem, certo? Na realidade, sentimento você não compra, você conquista. Tá? Larga de querer comprar os outros, certo? Que você está se prejudicando a si mesmo. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.